Nós queremos começar com uma prece. Vamos pedir para o Messias fazer a nossa página aí evangélica e trazer para nós essa prece que já vai nos harmonizando para o trabalho que vamos realizar hoje. Messias, por favor, bem. Bom dia a todos. Então nós vamos fazer essa parte evangélica que vem do livro Boa Nova, a família de Zebedeu, né? É a parte. E vamos estar falando a respeito disso e fazendo posterior a prece. Então agora nós vamos voltar lá no tempo, lá em Tiberíades, né? E nas primeiras manifestações do mestre, né, de frente ao Tiberíades, ele se aproximou de dois jovens que pescavam às suas margens e os convocou para o seu apostolado. Eram Tiago e João. E os dois, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordando de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Os dois rapazes galileus, né, eram de temperamento apaixonado e profundamente generosos. Tinham as almas carinhosas e simples, ardentes e sinceras. E os dois novos apóstolos, entretanto, eram muito jovens, né? E eles, em regressando para sua casa, com o espírito arrebatado de imensa alegria, eles relataram à sua mãe, né, o que se passara. A mãe deles era Salomé, a esposa de Zebedeu. Apesar de bondosa e sensível, ela recebeu a notícia com certo cuidado, não é? Pôs-se então a ponderar, né, como seria esse reino, né? Será que o filho de Maria estaria vinculado a algum príncipe? Né? Será que o Cristo seria o intérprete de algum desconhecido ilustre? Ela pensou, né? Na sua simplicidade, na sua humildade de coração, não é? Então, Salomé fez o quê? Ela procurou o Messias nos círculos ali dos primeiros discípulos e disse atenciosamente ao encontrá-lo, né? Simples assim. Eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu trono. E Jesus sorriu, obtemperou com um gesto bondoso, e disse para ela: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Preciso saber se eles vão beber do meu cálice. E a genitora, né, ela não entendeu. Ela ficou meio embaraçada e ela não conseguiu captar e foi embora, né? Aí ela chegou e à tarde, né, quando o marido chega do trabalho, que é Zebedeu, ela fala para ele a respeito, né? E ao entardecer, né, o Zebedeu, acompanhado pelos filhos, procura o mestre na casa de Simão Pedro, porque Cristo estava na casa de Simão. E Jesus recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões humildes e respeitosas. Aí Jesus inquire com ele, né, com Zebedeu. Aí, Zebedeu, tu conheces a lei e ele guarda os preceitos no coração. Sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? E ele responde: não, Senhor. Porque Zebedeu, na verdade, era um conhecedor das leis. Ele era aquele judeu, ele era um ancião já, e conhecia as leis. E sabia que não, que nenhum dos profetas fora amado pelo mundo, não é? Aí o Cristo fala: todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. E aí ele vem com uma expressão que é
para poder realmente infundir neles o que seria isso. O que seria? Ele diz que o reino de Deus deve ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina com a sagrada certeza da vitória. Não é? Aí então Zebedeu, né, ficou extasiado, né, com a proposta divina. E ele pergunta para o Cristo, então o vosso reino é da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam, Senhor? Aí Jesus diz, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de paz, né? Falando de paz na ociosidade de espírito e de resignação com um vício de sentimento. E não é essa, né? Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Porém, há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito. Porque em todo bom combate repousa o pensamento no seio amoroso de Deus. Combatei o bom combate. Aí Zebedeu viu que estava ali à frente de um dos maiores profetas do seu povo, né? Por essas elucidações, imagine aquela irradiação do Cristo, né? Aí ele exclamou ao Cristo, né? Dando com muito entusiasmo. Então trabalharemos convosco, Senhor. Pregaremos o vosso evangelho. Aumentaremos o número de vossos seguidores, Senhor. E Jesus, sorrindo, disse, ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é da verdade e do bem. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominar as criaturas. Mas o amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede só um coração e sabe ser feliz. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Um homem sozinho e bem intencionado, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores. Então Zebedeu perguntou, então o evangelho não é para todos? Aí Jesus fala, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo, que é a alegria, né? E a energia como as melhores armas aos meus discípulos. As melhores armas, a alegria e a energia para dar continuidade. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechar os olhos, com o peito oprimido de júbilo, diante de si, ele viu um vasto futuro espiritual. E viu o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebateram no peito e ajoelhou-se diante do mestre. E Jesus, adiantando-se, exclamou, levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus
vivem de pé para o bom combate. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Antes, você temia a Deus. Agora, você o ama. E assim, amigos, precisamos nós ser esse fermento de cada dia para levarmos essa boa nova aos corações, que ainda nem todos estão preparados para recebê-la, como diz o Cristo, depois de 2000 e tantos anos. Nem todos ainda estão preparados. Então pedimos, Senhor Jesus, Mestre de amor, que reunidos agora em seu nome, que possamos nós, candidatos ao apostolado divino, estar abraçados e irmanados com os bons espíritos, os amigos, e conectados à esfera superior, para que possamos ser instrumentos dedicados ao trabalho, dedicados a dias melhores, a levantar quem esteja caído, a abraçar quem necessite. Esteja conosco, Senhor Jesus, para que possamos nós, dentro da nossa pequenez, amarmos um pouco mais a todos os que nos cercam, a todos os que nos procuram e a todos que necessitam de uma boa palavra. Que possamos, nesse momento, infundir luzes e conhecimentos sobre a nossa coordenadora, para que ela possa explanar a respeito desse livro tão importante, que é o livro dos médiuns, a importância da conexão, do contato, para que possamos nós e vós, encarnados e desencarnados, estarmos emanados desse conhecimento, dessa prática, a qual um dia será tão simples. Agradecidos estamos todos nós pela oportunidade de estarmos aqui. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais que estão conosco, aos companheiros de sempre, aos anjos de guarda de vocês aí em suas casas, aos seus amigos espirituais que lutam e inspiram vocês o tempo inteiro para o bem. Nosso agradecimento a todos, o nosso carinho, não é? Porque o objetivo, sim, é como o Messias falou, tornar a prática mediúnica singela e simples, como no começo. Então, que nós possamos, juntos, eu estou chorando, viu, gente? Vocês me desculpem, porque é muita emoção sempre quando nós começamos e sentimos essa presença espiritual próxima de nós. Então, voltando ao nosso estudo, tomando as rédeas da nossa emoção para que a gente possa seguir à frente, depois
desse momento de elevação, não é? A gente vai iniciar, nesse mês de março, o trabalho que a gente começou o mês passado. Então, nós iniciamos o estudo da primeira parte, que são 4 capítulos, e mais uma introdução. O mês passado nós fizemos a introdução e o capítulo 1. Esse mês nós estamos na tentativa de terminar essa primeira parte, levando o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. A nossa intenção no trabalho é fazer um alinhamento desses capítulos e seguir com muita ligeireza, porque eles são capítulos muito grandes e que, na verdade, fazem parte muito mais daquele momento, apesar de trazer para nós conhecimentos muito bons, eles fazem parte muito daquele momento lá do Kardec. Porque, como a gente falou já desde o mês passado, essa primeira parte, Kardec faz uma defesa da tese espírita. Nós podemos imaginar Kardec, aquele senhor impoluto, aquele acadêmico, estudioso, não é? Que recebeu a guarda da filosofia espírita em suas mãos e que se vê numa Europa católica protestante, não é? Com uma tese espírita a defender. Ele tem que fazer isso. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, nunca é demais nós recordarmos, ele recebe uma série de questionamentos acerca das questões espirituais e principalmente da mediunidade. Mas ele recebe também muita paulada. Nós podemos imaginar as críticas que recebe um professor com obras publicadas, não é? Numa Paris do século retrasado já, né, gente? Retrasado. Então, dentro disso, ele, nesta oportunidade de refazer o pequeno livreto que ele havia escrito, que era um livreto sobre instruções e manifestações espíritas, ele traz no início essa primeira parte, que é a defesa da tese espírita. Então, nós vamos caminhar para isso hoje, porque para o próximo mês estaremos já entrando na segunda parte, que é propriamente esse tratado de mediunidade que a gente quer muito discutir e conhecer. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou falar o capítulo, vou dar uma pausa. Se vocês tiverem questionamentos durante, vocês podem perguntar aí no WhatsApp, no que mesmo? No link? Onde, Mércia? No chat, desculpa, obrigado, Paulo. Escrevi agora aqui. No chat, a Mércia vai juntando isso aí, tá? Você quer comentar um pouco a respeito, Mércia, para a gente seguir depois? Como eu achei que você não ia parar, está todo mundo emocionado e querendo aproveitar o tempo. Eu escrevi aqui, tá? Que a cada final de módulo você vai responder as questões, né? Então o pessoal pode escrever. Muito bem. Né? O que eu não consegui responder ao final de cada módulo, para a gente não extrapolar o tempo, nós ainda conversamos um pouco ao final e, sem dúvida, sempre vamos ter tempo de conversar em outras oportunidades. Então, nós vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo, o maravilhoso sobrenatural, é praticamente uma continuação do capítulo 1, a espíritos. Porque no A Espíritos ele quer perguntar, existem espíritos? E aqui o objetivo é demonstrar argumentos para provar os fenômenos espíritas em relação a esses espíritos que ele comentou lá no capítulo 1, que existem, de fato. Então, quando nós vamos falar a respeito disso, a gente já vê Kardec trazendo toda aquela informação que ele continha. E ele começa falando da crença na universalidade dos espíritos. Não é? Todos estavam, em todos os momentos das civilizações antigas, de alguma forma, vivenciavam essas questões
espirituais. Na Grécia, com a mitologia nos explica tantas coisas, nós temos até aqui uma pequena foto, não é? Do oráculo de Delfos, no Egito, com todas as seus paramentados, com todas os seus iniciados, na China, na Ásia, em Roma Antiga, na Índia. Então, Kardec começa falando disso porque ele quer manter uma conversação com os seus opositores. O objetivo desses capítulos é essa defesa da tese. Então, ele quer conversar com aqueles que são contra a tese espírita. E ele começa justamente dizendo que se essa crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse produto de um sistema, ela poderia merecer a razão de ilusória. Mas então por que tantos povos, antigos e modernos, tantos livros santos de todas as religiões conhecidas, trazem a ideia, essa concepção singular e essa crença nos espíritos? Kardec começa nos demonstrando já essa antiguidade referentemente às questões espiritualistas. Como eu disse, ele é guardião do ensino dos espíritos e ele continua perguntando para os seus opositores: mas o que entendeis por maravilhoso? A resposta é o que é sobrenatural. O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis de Deus? Conheceis porventura tão bem essas leis que possas marcar limite ao poder de Deus? E ele diz: pois bem, provai, então, que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Veja bem, ele joga para os seus opositores, na verdade, o ônus da demonstração, não é? Então, já que vocês estão se opondo, demonstre que a existência dos espíritos não existe realmente, que os espíritos não existem. E aí, ele continua trabalhando em cima dessas ideias fundamentais para trazer para nós o foco principal e a questão de como os espíritos promovem os fenômenos. E ele diz que, através do pensamento, que é um dos atributos do espírito, eles têm a possibilidade de atuar sobre a matéria. Nós podemos ver nesse quadrinho, que é um quadrinho tão interessante, nós podemos ver aqui um desenho que seria a chama, o espírito, não é? Que é sempre envolto por alguma matéria, e essa matéria, por mais fluídica que seja, é sempre matéria, e nós chamamos esse envoltório fluídico de perispírito, e quando encarnado, tudo isso recebe um corpo que faz com que nós estejamos presentes na encarnação que no momento nós levamos. Então, dentro disso, nós temos o objetivo de trabalhar o sobrenatural e o maravilhoso com ideias normais, com o princípio de que, quando o espírito se despoja do corpo, ele não se despoja do seu envoltório semimaterial, e isso constitui para ele o corpo fluídico. Entretanto, alguns admitiriam, alguns objetarão, ele fala, Kardec, que uma mesa que se suspende no espaço sem ponto de apoio é uma derrogação das leis de Deus, não é? E Kardec nos diz, mas será que nós conhecemos todas as leis de Deus para podermos imaginar que isso é uma derrogação das leis? E mostramos aqui algumas fotos, não é, dessa mesa se suspendendo sozinha. Foram os primeiros momentos desse trabalho tão extraordinário que os espíritos fizeram para renovar a concepção espiritista do nosso planeta. E aí, Kardec faz, talvez, o ponto central desse capítulo, que é a teoria da crença nos espíritos e nas suas manifestações. Qual é a teoria? Ele diz: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente.
Tendo os fenômenos ditos espíritas dado prova de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, pois que não se viu ser que atuava. Necessariamente era um ser invisível. Quando ele coloca essas três premissas, ele está teorizando a crença nos espíritos e nas suas manifestações, segundo a doutrina espírita. Seguinte, o que ele fala, de observação em observação se chegou ao reconhecimento. Ele fala de si próprio. Quem que observou? Quem que notou? Quem que acumulou conhecimento nesse período para poder sintetizar toda a filosofia espiritista? Então, todas essas observações que ele fez através de inúmeros médiuns, através de inúmeros contatos com outros grupos que já existiam espiritistas, não é? Chegou-se ao reconhecimento, ele diz, de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente. Ele não faz essa colocação sem base. Ele estudou, ele discutiu, ele verificou com inúmeros grupos, com inúmeros médiuns, com pessoas das mais variadas identificações. Pessoas de diferentes escalas culturais, de diferentes questões religiosas, que tinham passado por esse processo de mediunidade, que tinham encontrado, então, essa ideia espiritista em suas vidas. Então, ele diz: eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Vamos lembrar que ele fala do perispírito e que o perispírito é o ponto central, nevrálgico, de todos os fenômenos espiritistas. Nós vamos estudar isso melhor para o mês que vem, quando nós começarmos o capítulo 1 da segunda parte, que é justamente a ação dos espíritos sobre a matéria. Como ele diz, continuando a sua teoria, que a ação dos seres invisíveis sobre a matéria, então, vai resultar da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Ou seja, ele está falando do perispírito, que várias vezes ele vai conotar e comentar conosco. E ele diz que eis a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. Então, nós colocamos dentro de todos os propósitos dos fenômenos espiritistas o perispírito como elo central, como a ação sobre a matéria que vai resultar justamente dos fenômenos espíritas que ocorrem. Dentro disso, ele sempre vai reafirmar a importância da base, que é a crença em Deus e a existência na alma. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso, ele diz, se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Então, ele afirma sempre essa questão da espiritualidade, do reconhecimento da crença em Deus e da existência na alma como fundamental para o estudo, para o conhecimento, para entendimento do que acontece, de como se processam os fenômenos espiritistas. E ele diz, quanto a nós, será que aceitamos todos os fatos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? E ele diz, será que somos tão tolos assim para aceitar qualquer coisa? Qual a resposta dele? O espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, ele demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. Então, ele vai fechando esse capítulo em torno da sua teoria espiritista e, ao mesmo tempo, vai demonstrando que não acredita em todos os fatos que acontecem. Ele é o bom senso encarnado, a fé raciocinada, que traz para nós como objetivo considerarmos os fatos espíritas e os fenômenos espirituais um fenômeno da natureza e que, longe de ser um propósito de fantasia ou de imaginação
ou mesmo de superstição. Afirma, assim, o seu compromisso com a verdade, gente. A seriedade do Kardec é uma coisa que nos impressiona a cada momento. Ele leva tudo com lisura, objetividade. Esse é o ideal que devemos seguir em nossas próprias vivências e experimentações espirituais, não é? A lisura e a objetividade. Então, resumindo o que as proposições que Kardec expressa, ele diz: todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais no sentido vulgar das palavras. Muitos fatos, tidos por sobrenatural, são porque não lhes conhecem a causa. O Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais porque lhes atribui uma causa. Entre os fatos qualificados de sobrenatural, há muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra. E aí eles são incluídos no número de crenças supersticiosas. Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. E finaliza dizendo: a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Ele já vai falando porque vai nos jogar daqui a pouco para o capítulo que fala sobre o método, sobre o estudo. Enfim, ele considera que os milagres são simples efeitos e têm sua razão de ser nas leis gerais. E ele diz: ora, eu não posso julgar Deus que, de repente, em algumas circunstâncias, pode derrogar as leis que ele próprio estabelecera, mas os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam as leis de Deus, então eles não são milagres. E assim ele fecha o capítulo, demonstrando argumentos capazes de provar a tese espírita. Que os fenômenos espíritas se fundam numa lei da natureza, nada tendo de sobrenatural, e que tem por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Fechamos aí o primeiro capítulo desta manhã, que é, na verdade, o capítulo 2 da nossa primeira parte. Alguma questão, Mércia, que nós podemos responder agora, ou o pessoal ainda está inseguro para fazer alguma pergunta? Acho que não, nenhuma questão. Ok. Foi bem claro. Ok, vamos seguir se surgir depois referente a esse módulo. Ok, nós vamos conversando sobre isso, tá? Então, meus amigos, terminando e fechando isso, com essas ideias fundamentais, capazes de provar a tese espírita, Kardec segue para o capítulo 3 do método, onde ele vai propor um estudo sistemático e metódico do espiritismo. E ele diz que estudo sistemático e metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Esse é o objetivo do capítulo 3. Como ele começa o capítulo 3? Ele começa comentando que todos nós que somos, nos tornamos espíritos, começamos a conhecer, né, os adeptos, de maneira geral, de qualquer filosofia, se anima em comentar com os outros, em querer fazer com que os outros também se convençam daquela teoria ou daquela filosofia. E ele diz, bom, para facilitar essa tarefa, nós vamos aqui examinar o caminho que parece mais seguro para isso, para que os companheiros não gastem os seus esforços inutilmente. É muito interessante a gente pensar nisso, porque Kardec sempre foi contra fazer proselitismo. E isso ele nos replica lá na Revista Espírita de 1861, quando ele diz: os espíritas têm uma bela e importante missão a cumprir.
espalhar luz ao seu redor. Cabe-lhes falar abertamente do Espiritismo, sem afetação e, sobretudo, sem buscar forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. Então, ele acha que nós espíritas devemos levar o Espiritismo numa conversa franca e aberta, mas não devemos forçar convicções. Isso porque o Espiritismo não deve ser imposto, ele diz. Vence a ele, porque dele se necessita. Então, Kardec nunca foi de buscar o convencimento das pessoas, mas de falar sobre a crença espírita, sobre a tese espiritista de uma maneira clara, de uma maneira tranquila. E dentro disso, ele diz a forma mais eficaz de conhecer o espiritismo, que é toda uma ciência, toda uma filosofia, é um estudo sério. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui, não é? Um estudo sério e buscando, como em qualquer outro momento de nossa vida, onde nós tentamos entender e conhecer alguma ciência, levar o estudo sem brincadeiras, com muita seriedade, o que não significa com tristeza, viu, gente? É com alegria. Quando a gente fala de estudo sério, a gente não fala de fazer um estudo triste. Nós somos felizes, como disse a mensagem do Humberto de Campos, quem traz a boa nova no coração é feliz. Então, nós brincamos, nós rimos, mas nós estudamos seriamente. E aí, ele vai nos mostrar que o propósito da crença nos espíritos é, sem dúvida, em primeiro momento, a base, não é? E para se formar um verdadeiro espírita, tem que se conhecer um pouco mais, porque a crença em Deus não basta para formar um teólogo. E aí nós precisamos ministrar o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção às pessoas que nós queremos conversar. Quando ele fala do ensino da doutrina, é uma coisa interessante, porque ele não está falando aí do púlpito, simplesmente, da cátedra, não é? Então, ele não está falando só para os palestrantes, aqueles que estão lá querendo e conversando com os grupos, os coordenadores de grupos. Não, ele está falando de todos nós, em todos os momentos. E ele diz, uma simples conversação pode levar um ensino fantástico para outra pessoa, levando-a à convicção da verdade. Não é? Então, é dentro desse propósito que todos nós que vivenciamos o Espiritismo, precisamos conhecer o Espiritismo, para poder dar mostra dela, para não sermos aqueles que falam sem perceber, que vivenciam mal e que detratam o próprio Espiritismo. Então, dentro disso, ele diz, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária, não é? Esse é o primeiro erro que cai muitos adeptos, já quer ficar falando das coisas fantásticas, de tudo que viu, das maravilhas espirituais. Isso os leva a insucesso com muitas pessoas. E porque quando nós falamos dos fenômenos, muitas vezes nós nos esquecemos de que o ponto de partida verdadeiramente é a existência da alma. É disso que nós devemos falar, da imortalidade. Então, comenta o Kardec, sendo um materialista, como que alguém pode admitir que vivam seres, estando crente que em si próprio tudo é matéria? Então, se você fala com alguém, e Kardec foca nesses nossos capítulos aqui, essencialmente os materialistas, não é? Ele diz, você vai tratar com alguém que não acredita nos fenômenos, não adianta, porque se ele acredita na matéria, ele vai ter muita dificuldade em acreditar no espírito. Mas como nós vamos fazer para conversar com esta pessoa? E ele diz, a regra de ouro é partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Então, todo o ensino, metódico ou não, tem que partir da matéria para o materialista. Tratai, antes de tudo, da matéria, fazendo que ele observe, convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes que os torneie espírita, cuidar de torná-lo
espiritualista. Porque a ideia é justamente fazer com que ele se aperceba de que existe alguma coisa além da matéria. E aí ele começa trazendo para nós as duas classes de materialistas. Nós trouxemos aqui embaixo a questão 779 do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender por que o Kardec está tão focado no materialismo, não é? Lá, na questão 779, no Livro dos Espíritos, ele pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo. Oh, mas será que tinham muito mais materialistas naquela época do que na nossa agora? Eu diria que não, eu diria que os materialistas são muitos, porque os Espíritos explicam ainda nessa questão que a importância de se destruir o materialismo é que as pessoas deixem de enxergar esta vida material como a única coisa que existe. Enxergar a imortalidade, o futuro imortal que todos nós possuímos. A partir dessa questão, o mundo será renovado. Nós podemos contribuir para o progresso. A gente vê isso hoje de uma maneira extremamente clara. Por quê? A gente vê a gente destruindo floresta, sem pensar que amanhã nós não vamos ter oxigênio, a que hora que a gente retornar em outra encarnação. A gente vê a poluição das águas, sem pensar que amanhã, quando a gente retornar aqui, a gente talvez não encontre água suficiente para beber, vamos ter uma escassez danada. Então, nós não estamos progredindo, nós não estamos cuidando desse bem, nós estamos vivendo... E eu estou dando só um exemplo, hein, gente? Isso sem contar com vários outros. A gente tem muitas notícias de sociólogos dizendo, por exemplo, que na Índia, que é um país com muito mais gente que o Brasil, que é um país com muita menor condição social, com muito mais números de miseráveis mesmo, tem muito menos casos de roubo, muito menos casos de homicídio do que o nosso país. Porque lá eles acreditam na imortalidade, muito mais do que nós aqui. Aqui a maioria de nós, mesmo sendo um país católico, hoje talvez um dos maiores países protestantes também, não é? Nós acreditamos, como se dizia antigamente para o inglês ver, né? A gente fala que acredita, mas essa realidade não está dentro de nós. Então, destruir o materialismo significa que as pessoas vão de entender a verdade que existe dentro do processo evolutivo das reencarnações sucessivas. E aí ele começa nos explicando duas classes de materialistas. Veja, ele diz que a primeira são os materialistas por sistema. O que significa isso? São aqueles que filosoficamente são materialistas. Eles têm a convicção do materialismo, eles acreditam que o homem é uma simples máquina que funciona enquanto está montada e que se desarranja e após a morte não resta mais nada dele. Ele diz que é muito difícil de você falar qualquer coisa quando existe essa negação absoluta, raciocinada por um ser e vista como a questão fundamental de sua vida. Ou seja, quando eu morrer, tudo acaba. Então, essa é a primeira classe de materialistas que ele nos mostra. Depois ele nos diz que tem muitos, e são muito mais numerosos que a primeira, os que o são por indiferença. E esses, é até interessante a gente tentar conversar, porque a incerteza lhes é um tormento. E eles vão, muitas vezes, desejar crer. E é interessante, quando ele fala isso, que um dia eu, escutando uma entrevista na televisão, eu não vou dizer o nome dos personagens, mas eram duas pessoas famosas, um ator e a sua mulher, uma produtora de cinema. E ela estava comentando a respeito do seu marido ali presente, e ela dizia, olha, ele falou alguma coisa sobre o futuro e sobre a imortalidade. E aí a entrevistadora pergunta para ela, você pensa desse jeito? Ela diz, não. Eu tenho muita inveja dele, porque ele crê.
E eu não creio, eu sofro porque eu não creio. E eu gostaria muito de crer, porque a vida é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais agradável para a gente, para as pessoas que creem que existe alguma coisa de futuro, existe a imortalidade. E aqui Kardec coloca exatamente isso. Os materialistas que são por indiferença é porque lhes falta alguma coisa. Eles desejam crer, não é? Então ele inicia esta, vamos dizer, esse contato com as classes, com mostrando as situações de cada sistema, não é? Nos dando esse estudo psicológico para a compreensão dos adeptos e opositores do espiritismo de uma maneira muito clara, já colocando duas grandes classes de materialistas. Posteriormente, ele vai nos trazer os incrédulos de má vontade e os incrédulos de má fé. Os de má vontade é aqueles que até creem, mas eles são refratários demais, porque os aborrecem terem que crer. Isso perturbaria, ele diz, a quietude nos gozos materiais. Então, é gente que está tão ligada à matéria que não está muito querendo entender que aquilo pode ser prejudicial para o seu futuro. Então, é gente que vai lá e estorna toda a madeira das nossas florestas. Desculpa eu estar falando disso, esse assunto da ecologia hoje está aqui batendo na minha cabeça. Mas é uma realidade, não é? E estão preocupados com o dinheiro que eles vão lucrar com aquilo. Eles são incrédulos de má vontade, muitos deles até acreditam e são espiritualistas. Os incrédulos de má fé são bem parecidos com esses, e eles têm também motivos de interesse pessoal para não acreditar, apesar de entender muito bem o que é e o que pensar do espiritismo. Então, ele coloca essas duas classes, complementando aquelas outras duas, como o grosso dos materialistas, mas ele também coloca para nós os incrédulos por pusilanimidade. Ele diz que tem muitos que têm medo de serem espíritas, tem muitos que têm medo da vida espiritual, tem muitos que têm medo da vivência, não é? Com os espíritos. Então, é muito melhor não acreditar do que ter que conviver com essa fraqueza, com essa covardia interior, de não enfrentar esse medo e entender o que é a espiritualidade. Também ele diz que existem incrédulos por escrúpulos religiosos, e isso nós conseguimos entender muito bem, não é? Aqueles que acham que o espiritismo não é uma religião, e que, mesmo sendo espiritualistas, muitas vezes nunca se tornariam espíritas. É interessante, eu já atendi muita gente na casa espírita, no atendimento fraterno, que diz, não, mas eu venho só para tomar um passe, porque eu não sou espírita. Porque espiritismo não é uma religião, não é? Eu sou católico, ou eu sou qualquer outra religião, mas o espiritismo não é uma religião. Então, esses incrédulos por escrúpulos religiosos são mais uma classe de opositores do espiritismo. Tem também os incrédulos por decepções. Esse, ele diz, é muito complicado, porque são pessoas, muitas vezes, que acreditavam e que, por via de grandes superstições, às vezes de elementos imaginativos e fantásticos, eles se decepcionam. E a gente vê isso hoje, gente. A gente vê alguém que vai na casa espírita procurar um consolo, chega lá e encontra um médium que diz, não, ixi, você vai logo arrumar um marido, a pessoa nunca vai arrumar um marido, não é? Ah, olha, isso aí, a cura aqui logo, é rápida. E, na verdade, o parente querido ou ente querido falece, não é? Esses se decepcionam fortemente com a doutrina, mas não é culpa do espiritismo, é culpa dos maus espíritas, que não sabem, como ele diz, ensinar, levar o conhecimento espírita à alma do outro ser que busca esse conhecimento. E ele fala ainda dos insetos. Ele diz que os insetos são aqueles que às vezes até conhecem, mas que não têm vamos dizer assim,
um parâmetro, né? Não tem um controle sobre os seus conhecimentos, sobre aquilo que tem ideia dentro de si. E essa falta de objetividade os leva à incredulidade, por isso eles são considerados incertos. E então, ele começa a falar dos adeptos e dos crentes, claro que eles existem, não é? E ele diz que existem aqueles espíritas que o são sem saberem. Nós percebemos isso cada dia, não é? Nunca ouviram falar da doutrina espírita, mas possuem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. São aqueles indivíduos que não conhecem, não sabem às vezes nem o que é o espiritismo, mas entendem o mundo espiritual, seja porque vivenciaram e trazem as suas lembranças, sejam porque foram espíritas em outras vidas e nesta tem outra missão ou outro objetivo a cumprir. Na verdade, eles não sabem, mas são adeptos ou crentes. Ainda dentro disso, ele fala daqueles espíritas experimentadores. Ele diz que tem muitos que acreditam nas manifestações. O espiritismo é para eles uma ciência de observação. E aí, os fatos mais ou menos curiosos são interessantes deles ouvirem, deles conversarem, e muitas vezes eles até creem nisso tudo, não é? Mas eles ficam só aí, só nos propósitos das manifestações. Os espíritas imperfeitos, eles admiram a moral, mas não a praticam, não é? A maioria de nós é assim, né, gente? Espírito imperfeito. A gente admira a moral, acha tão lindo isso, mas para praticar é muito difícil. E Kardec diz, é insignificante ou quase nula a influência que esta moral espírita exerce no seu caráter, na sua vida, na sua forma de levar para frente a vida, não é? Então, o que a gente escutou até agorinha mesmo, o Jesus falar para Zebedeu nas palavras de Humberto de Campos, não é? Então, não é o número que importa, o que importa é a verdade no coração, o que importa é se nós vamos entrar na Boa Nova. E Emmanuel diz, você entrou para o Espiritismo, mas será que o Espiritismo entrou em você? Não é? Então, será que o Espiritismo entrou em nós? Será que nós estamos vivendo com coerência referentemente à moral, referentemente à prática do Espiritismo? E isso é importante nós comentarmos, porque Kardec vai falar daqui a pouco, não nos quer fanáticos, não. Ele nos quer buscando a influência da moral espírita no nosso caráter e na nossa vida, mas sem fanatismo, tá? Sem exaltação. Ele vai falar daqui a pouco disso. A terceira classe aqui, ele fala dos espíritas verdadeiros, né? Não se contentam em admirar a moral espírita, praticam e aceitam com todas as consequências. Isso é difícil pra caramba. Quem sabe um dia nós vamos estar dentro dessa classe de crentes ou adeptos que, admirando a moral espírita, praticam e aceitam com todas as consequências. É verdade que eu acho que a gente está meio a meio aí nesses dois, né, gente? Alguma coisa a gente já está tentando mudar, né? Não vamos ser tão rigorosos conosco, vamos buscar aquilo que a gente está conseguindo fazer. Alguma coisa a gente está conseguindo fazer, alguma coisa a gente está tentando mudar. E isso nos dá coragem para ir mudando cada dia mais. Então, a gente vai mexendo uma coisinha por vez. Quando viu, já está com coragem para mexer muita coisa. E, finalizando, ele nos dá essa classe de espíritas exaltados, onde ele fala que em tudo o exagero é prejudicial. Espíritas exaltados, espíritas fanáticos, não é? E em espiritismo, isso vai infundir uma confiança cega, frequentemente pueril, no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Essa espécie de adeptos é mais nociva
do que útil à causa do espiritismo. E a gente vê muito disso, não é? A gente vê aquelas pessoas que têm uma confiança tão grande e que falam com uma imaginação sobre o fantástico, não é? E a gente realmente se preocupa, acreditam em absolutamente tudo, têm dificuldade de entender que se Kardec foi o bom senso encarnado e trouxe para nós as questões referentemente à fé raciocinada, não foi por acaso. Foi para que nós pudéssemos, de fato, estarmos vivenciando a verdade, não é? Isso é que é muito importante. Dá uma olhada aqui no meu horário, gente. Ok. Muito bem. Aí, existe uma questão que Kardec levanta quase no final do capítulo. Ele diz: não virá se procure convencer um incrédulo obstinado? Se você encontra uma pessoa obstinada, incrédula, não acredita, será que você deve convencer? E ele responde: depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Então, por aí a gente já vê que nem todos a gente deve tentar convencer, alguns a gente deve deixar para lá. Por quê? Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão ainda mais de se obstinar. Então, veja bem, o indivíduo começa a bater o pé, porque você fala daquilo e ele começa a se manter muito mais firme na sua obstinação e na sua não crença. Ainda, nos diz Kardec, com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Acabamos de falar sobre essa produtora de cinema e seu marido, que eu vi em entrevista na televisão. Ela sofre a prova da incredulidade, ela tem dificuldade em acreditar na imortalidade. E ele diz: deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis, porque com certeza chegará um momento em que essas pessoas serão colocadas frente a frente com a verdade e elas vão aprender com isso a crer, não é? Esse é o ponto central. E ele, finalizando, diz: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, esta é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Veja, o verdadeiro espírita não está para convencer ninguém. Não está para defender simplesmente o espiritismo. O espiritismo hoje não precisa mais de defesa pessoal. O verdadeiro espírito está para lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Olha aí a nossa imagem central para nos mostrar o exemplo para nós hoje desse ser humano que veio com um conhecimento extraordinário, com o contato com os espíritos de uma maneira como nós não poderíamos imaginar de outro. Nessa minha vida, eu não vi ninguém que tivesse esse contato tão franco, tão claro, tão aberto, tão natural com a espiritualidade. E ele nunca buscou convencer ninguém. Ele consolou, ele acalmou, ele amou. Essa era a sua missão. E diz Kardec: o espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesmo das coisas. Isso porque torna felizes os que os professam. Então, esse é o objetivo do espiritismo: tornar as pessoas felizes. Vamos mudar a ideia de que o espiritismo é masoquista, que só busca a infelicidade das pessoas. Não é? Que você tem que ser infeliz para ser espírita, porque tudo é karma. Não, o espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam, nos diz o codificador. E aí está a imagem de um Chico que sofreu pra caramba na vida, mas era muito feliz. Muito feliz. Porque sofrer não significa ser infeliz, minha gente. Como eu falei para vocês, ser sério não significa ser triste, não é? Então, dentro desse capítulo,
Kardec vai nos apresentar regras eficazes à difusão e ao estudo metódico do Espiritismo, vai nos mostrar que todo ensino deve partir do conhecido para o desconhecido e ainda vai detalhar para a compreensão psicológica adeptos e opositores do Espiritismo. Especialmente essa compreensão psicológica para aqueles que tratam com o atendimento fraterno, para aqueles que estão no passe, para todos nós, mas muito essencialmente para esses trabalhadores de forma mais clara, é muito importante, porque eles vão reconhecendo essas pessoas quando chegam e percebendo de que forma podem lidar com esse perfil psicológico para ajudar, não é? Para consolar, para lenir um coração aflito que vem buscar socorro na nossa casa de oração. E aqui nós estamos encerrando o nosso segundo item. Alguma questão, minha gente, ou vocês ainda estão com medo de perguntar? Olha, Regina, ou tá tudo muito claro, porque ninguém... Ou o pessoal está com medo. Então, né, a gente sabe que essa primeira parte é bem teórica mesmo, né? Então, fica meio assim... Mas para contribuir, o nosso amigo aí da equipe, o Paulo, vai acrescentar algo, quem sabe, né? O pessoal começa a animar. Será que esse tempo chuvoso que deixou o pessoal meio que devagar? Meio quieto. Meio quieto, né? Vamos lá. Ou foi a iniciação do Messias que deixou todo mundo mobilizado emocionalmente? Como se ficamos chorando, não é? Ei, Messias. Ô, louco. Ô, Rê, Fala, bem. eu queria que você falasse um pouco a respeito, porque aqui nós já estamos, né, nessa fase de estudo, já somos espíritas no meio do caminho, né? E parece assim, né, quando a gente vai ver Kardec e esses argumentos que ele traz para convencer, era só para reforçar a todos que a gente não está aqui nesse estudo para ser convencido, porque nós já somos convencidos Graças a Deus. de tudo que o Espiritismo nos traz e nos proporciona. Mas é para que nós tenhamos argumentos, porque como se a gente se afasta do estudo e uma pessoa se aproxima de nós, os nossos argumentos ficam falhos, né? E a gente precisa voltar aos estudos, voltar às obras básicas, para que os que venham até nós, os nossos argumentos sejam firmes e coerentes, para que a gente não afaste esse incrédulo, como você falou. É isso. Porque muitas vezes, Paulo, a gente querendo ajudar, a gente prejudica, né? A gente leva uma palavra errada, a gente fala sobre o que não deve, e quando a gente começa a estudar, mesmo essa primeira parte do livro dos médiuns, que é considerada mais densa, não é? Mais assim teórica, a gente começa a abrir um pouco a mente em relação às conversas que a gente vai ter com os outros, né? Mesmo que seja como o próprio Kardec fala, que não seja o ensino da cátedra, que seja o ensino do bate-papo, o ensino que acontece lá no cenourão, lá dentro do supermercado, com alguém que você encontrou, não é? O que acontece na padaria, o que a gente vê na rua a hora que a gente está fazendo a nossa caminhada, o que acontece no trabalho, então, a gente encontra muitas pessoas que chegam, às vezes, em estado de atenção até, porque estão muito desesperadas, e a gente acha que lenir corações aflitos, muitas vezes, é dar 2 tapinhas nas costas, falar, vou orar por você, não é? E muitas vezes ela quer uma resposta, muitas vezes essa pessoa merece conhecer um pouquinho daquilo que nos modificou, daquilo que nos tornou diferentes, porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tenho absoluta convicção de que os anos de estudo da doutrina foram me tornando diferentes especialmente das outras vidas, onde eu não tinha e não tive essa oportunidade, apesar de ter oportunidade de outras religiões, com toda certeza. Mas o Espiritismo nos traz
essa convicção da imortalidade e da forma como nós podemos levar adiante as nossas perspectivas pessoais. Porque nós temos sempre muito medo, não é, do futuro. Joana diz que o medo do futuro é um dos grandes males da humanidade. Como nós tivemos experiências ruins no passado, nós trazemos essas lembranças e o medo do futuro é muito forte. Então, na maioria das vezes, nós somos sim incrédulos por medo, como diz Kardec, por pusilanimidade. A gente vê isso em muitos dos nossos amigos. Isso quem vai obrigatoriamente procurar um curso de educação da mediunidade porque necessita daquilo e tem medo. Tem medo, não é? É interessante que quando eu leio lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz falando que os espíritos primitivos tinham pavor, a vida espiritual os assustava, eles tinham pavor, eu falo que ainda nós estamos no primitivismo, porque muitos de nós ainda têm pavor. Ainda não pode nem pensar em entrar na vida espiritual. Não é? Uma incompreensão absurda e um medo do que pode acontecer, do que pode vir a ser a vida espiritual. E isso nos diz Joana, pelo muito que nós passamos, pelo muito que nós vivenciamos lá atrás. Então, conforme nós vamos estudando e entendendo isso que Kardec nos fala, nós começamos a deixar brotar dentro de nós essa água mais pura para levar para os outros, consolando os aflitos, levando a palavra de uma maneira mais doce, levando a melhor ideia sobre a doutrina que nós professamos, porque, sem sombra de dúvida, o Espiritismo é transformador. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Então, é isso que a gente está buscando aqui. Me alonguei, hein, Paulo? Mais alguém? Não. Se vocês estiverem aí tranquilos, eu não quero aborrecer vocês demais, hein, falando sozinha. Mas aí nós vamos seguir para nosso terceiro capítulo, nosso capítulo 4, na verdade, que é o terceiro capítulo da semana. Com esse capítulo, fala bem. Vai ter um intervalo? Não, né? Será Vamos seguir, né? Não, eu acho que nós podíamos seguir, né? Porque a gente começa tendo esse ritmo, né? Eu acho que a gente pode perder um pouco dentro disso. Vocês estão em casa, vocês põem uma aguinha aí do lado, um cafezinho, traz um pão de queijo, não é? Vocês estão em casa, né, gente? E aí a gente vai ficando assim muito à vontade para poder continuar o nosso estudo. Estamos muito bem. Então, dentro disso... Mas, senhora... Fala. Minha mãe deixou R$20 para pegar mais pão. Fica aí. Quem vai... Ok. Muito obrigada. Agora nós estamos começando no capítulo Sistemas. Muito bem. O objetivo do capítulo é, na verdade, discutir as interpretações geradas pelos fenômenos espíritas no advento da terceira revelação. É interessante a gente pensar nisso, e esse capítulo está muito ligado, historicamente, ao que o Kardec fez lá, naquele momento. Porque ele nos diz como os fatos espíritas começaram a acontecer com o que nós conhecemos hoje como a invasão organizada dos espíritos, como esses fatos começaram a acontecer a miúde, muitas pessoas que participaram dessas experiências, que viveram essas questões, que ouviram falar delas, que experimentaram esses fatos, se sentiram no direito e também na vontade de gerar ali uma interpretação daquele fato. Então, dentro disso, Kardec diz que o primeiro sentimento que esses fatos despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, e mais ainda quanto à causa que lhes dava origem. Então, esses fenômenos estranhos que estavam se processando
Certificados depois pelos testemunhos e pelas experiências, sucedeu que cada um foi interpretando isso a seu modo. Ele diz, daí, muitos sistemas, aqui uma observação mais atenta viria a dar o justo valor, não é? Um sistema é uma concepção, uma interpretação filosófica, científica de alguma coisa. Isso gera um sistema. Por isso que ele fala disso aqui. E ele inicia falando dos sistemas de negação. Por quê? Como as espécies de fenômenos espíritas podem ser de efeitos físicos ou efeitos inteligentes, quando não se admite a existência dos espíritos e não se admite alguma coisa fora da matéria, negam-se os efeitos inteligentes, não é? Claro, pois não há o que fazer. Quanto aos efeitos físicos, as pessoas colocam esses efeitos dentro de um quadro diferente, cada uma delas. Nós deixamos aqui nesse nosso slide uma cestinha de bico, que é essa aqui, onde as nossas médiuns da codificação começaram a sua psicografia. Posteriormente, os espíritos mesmo foram ensinando que elas começaram por aqui, depois passaram para essa prancheta aqui, que é colocar a mão dentro. Não sei o que era mais difícil, gente. Hoje eu olho para isso aqui, eu acho que elas eram realmente extraordinárias, porque isso aqui devia ser muito difícil de trabalhar. Elas eram médiuns mecânicas, então, na verdade, os espíritos movimentavam a cesta e a prancheta através dos fluidos que elas ofertavam. E nós vamos ver isso, como eu já disse, o mês que vem, na ação dos fluidos sobre a matéria. Mas, quando isso aqui foi se modificando, passou-se simplesmente a colocar o lápis na mão e a escrever. E aí, diz Kardec, quando se começou a demonstrar que esses efeitos eram inteligentes, foi ficando mais difícil para os sistemas de negação. Vamos lembrar que as mesas, elas giravam, mas elas também respondiam ao que era perguntado. E aí, Kardec vai analisar primeiro esses sistemas de forma muito singela. O sistema do charlatanismo achava simplesmente que era uma fraude, não é? Havia muitos fenômenos que eram imitados, então isso é uma fraude. E aí Kardec diz, bom, se isso merecesse uma resposta, nós poderíamos dizer que alguns fenômenos da física também são imitados pelos mágicos, pelos prestidigitadores. E nada prova contra a verdadeira ciência. Mas sim, existiam muitas fraudes que imitavam os fenômenos espíritas. Tinha também o sistema negacionista da loucura, que simplesmente dizia que todos os que acreditavam eram loucos. É um argumento, diz Kardec, que a gente não pode nem, de alguma forma, responder, porque se acham que a gente é louco, a gente vai fazer o quê, não é? E a partir daí, o sistema da alucinação. Esse aqui, diz Kardec, traz um ligeiro colorido científico, não é? Mostra que o observador estaria de muita boa fé, mas que vê coisas que ninguém mais vê, e que isso seria uma alucinação, porque, na verdade, ele não estaria vendo, ele julgaria ver. Então, isso é um outro sistema negacionista. Esses indivíduos, muitas vezes, sofriam barbaramente e eram escuraçados pelos seus, porque eles eram considerados pessoas doentes, não é? E a gente já falou disso o mês passado aqui, mas sempre convém lembrar que existiam grandes casas e grandes hospitais para cuidar dessas pessoas, que eram simplesmente médiuns e simplesmente observavam esses efeitos. Na verdade, o sistema de alucinação, o indivíduo, segundo os negacionistas, julgaria ver o que não vê.
E no sistema do músculo estalante, ele ouviria, não é? O que ninguém mais escuta. Nós sabemos como funciona a mediunidade de audiência, que é uma coisa muito difícil, e sabemos que elas podem causar, sim, esse tipo de situação difícil, porque às vezes o médium escuta e ninguém mais escuta. E são mais 2 sistemas negacionistas aqui. E aí ele fala dos sistemas das causas físicas, dizendo, bem, mas agora nós já estamos fora desse sistema de negação absoluta. Kardec fala disso porque, na verdade, ele mesmo estava vivenciando esse sistema aqui quando ele conheceu as mesas girantes, não é? Quando ele conheceu as mesas girantes, ele foi, encontrou os seus amigos, os seus conhecidos ali, que trabalhavam com magnetismo e tudo mais. Eu mexi aqui em alguma coisa, gente, só um minuto. Aqui está ótimo, fecho aqui, será? Fecho aqui. Será que eu ponho aqui, baixo aqui uma vez? Deu certo, gente. Desculpa, eu sou uma ignorante digital. Então, voltando aqui aos sistemas de causas físicas que, de alguma forma, Kardec estava envolvido quando começou a conhecer esse processo. Estava envolvido por quê? Porque ele mesmo diz que os seus companheiros chegavam para ele e diziam, olha, a mesa se move sozinha. E ele dizia, bom, é possível que através de um sistema de magnetismo ou de eletricidade, essa mesa possa se mover. E aí eles diziam, sim, mas ela também responde ao que você pergunta. Ele fala, não, mas aí já é uma coisa totalmente impossível e eu acho que isso é uma história de carochinha para fazer dormir as crianças, não é? E também, continuando a sua própria história pessoal, ele diz que quando foi à casa de Madame Plenemaison para a primeira vez observar o fenômeno das mesas, ele realmente observou tudo, se não havia fraude, se foi zeloso quanto à forma que se apresentava o fenômeno para ele. E que quando ele viu que o fenômeno, que aquilo respondia às questões, ele pensou, não é possível. Uma mesa não responde. Existe por trás disso uma força que eu preciso conhecer, saber o que é. E depois ele mesmo comenta que aquele momento foi o momento em que, como com Paulo, a verdade o chamou pelo nome. Então, sistema das causas físicas, ele, na verdade, atribuía os movimentos ao magnetismo e à eletricidade, a ação de um fluido qualquer, a uma causa inteiramente física ou material. E ele diz, nada apresentava de racional essa opinião, e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Se fosse só um movimento, tudo bem, seria devido ao magnetismo e à eletricidade, mas já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. O que aconteceu? Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes. Obedecendo à vontade, respondendo ao pensamento, haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. E aí nós nos lembramos dessas meninas aqui, não é? Kate, Meg e Lia Fox, que lá em 1848 começaram a ouvir pancadas em sua casa. E Kate, com os seus 7 aninhos, veja que os bons espíritos da codificação sempre aproveitavam a ingenuidade, a tranquilidade das crianças, que ainda não traziam tantas fantasias, tantas imaginações e tantas superstições nesta vida, não é? E Kate, com os seus 7 aninhos, desafiou o invisível, pedindo que, se você puder,
bata palmas como eu. E o espírito de pancadas, né? Ela batia palmas e o espírito respondia com pancadas na mesma contagem. É interessante nós observarmos isso, porque desse momento, observando que os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, houve uma mudança de conceito desse sistema. Havia, então, o sistema do reflexo, porque a hora que se reconhecia essa ação inteligente, restava saber de onde vinha essa inteligência. Bom, a mesa responde, mas de onde vinha essa inteligência? Julgou-se que era do médium, que refletia a dos assistentes, então todas aquelas mentes se refletiam e, como a luz e os raios solares, o médium, de alguma forma, a mesa ou os objetos captavam aqueles fluidos. Ele disse, só a experiência poderia dizer a última palavra. Então, como explicar? Pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever. As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados. As respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. O caráter inteligente do fenômeno não pôde ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa que uma ação fluídica. Então, isto havia de se explicar. Mas consistia ainda uma variante desse sistema reflexivo, o da alma coletiva, onde se achava, e olha, observa que hoje ainda tem muita gente que pensa assim, tá? Muita gente pensa que o médium se manifesta identificado com várias mentes ali presentes, formando, então, um todo coletivo. Ele capta as imagens de todos e ele, então, fala com vários conhecimentos, mas conhecimentos daquelas pessoas que estão ali presentes. Existe muita gente ainda que acredita nesse sistema. O sistema sonambúlico vai supor, então, que esta alma, não é? Que provém, ou esse espírito do médium, vai ter uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais e que aí vai se exaltar, o que vai desenvolver a inteligência desse médium para que ele possa responder a assuntos muito superiores a tudo aquilo que ele conhece. É uma coisa muito interessante, que deve ser muito bom para os meninos quando vão fazer o vestibular, né, gente? Porque, de repente, tem que se conhecer, tem uma sobreexcitação e se conhece, então, coisas e assuntos das quais nunca se ouviu falar antes. É claro que nós sabemos que a mediunidade pode trazer à tona, não é? Conhecimentos passados que nós possuímos, ideias passadas através do movimento anímico da alma. Mas isso não tira a importância e o conteúdo que o médium muitas vezes recebe do outro espírito, um espírito que se comunica. Nós podemos dizer que tem as duas coisas. Aqui, Kardec diz, a gente acaba entrando numa outra ordem de ideias, que também é uma coisa que existe ainda hoje. E comprovada a intervenção dessa inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. E algumas pessoas diziam que era obra do diabo, como dizem até hoje. Não é? Tem muitos religiosos de outras correntes que acreditam que só o diabo se manifesta. E Kardec pergunta, mas os espíritos não são bons e maus? Deus é ou não é mais poderoso que os maus espíritos ou que os demônios? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem se comunicar? Que provas poderia apresentar da impossibilidade dos bons espíritos se comunicarem? Então, Kardec coloca isso como uma ideia a ser pensada para esses crentes, de alguma maneira, que acreditam na vida espiritual e que não acreditam que as manifestações sejam ofertadas por bons espíritos, mas que só o diabo ou só os demônios podem
se comunicar, não é? Não sendo os espíritos mais do que a alma dos homens e não sendo perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujo caractere se reflete nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais, preciso se faz, estejamos em guarda. Aí Kardec nos orienta quanto a isso. Claro, existem muitos espíritos que são imperfeitos e que, naturalmente, como o Espiritismo não acredita em demônios no sentido real da palavra, não é? Singular da palavra, acredita que são filhos de Deus que, como todos, vão progredir e melhorar, esses espíritos não são perfeitos e podem ser maus, astuciosos ou profundamente hipócritas. Nós precisamos ter isso em consciência, em qualquer comunicação, em qualquer contato com as manifestações mediúnicas. Ainda fala Kardec do sistema otimista, não é? Então, ele diz que, ao lado desses fenômenos que só veem a ação dos demônios, estão outros que estão somente a já visto dos bons espíritos. A alma liberta, não é? Vai saber tudo. Então, na verdade, a gente acaba perguntando ou querendo saber coisas de espíritos que estão ainda vivenciando muito o mundo da matéria, que não têm conhecimento das coisas da vida espiritual, e nós queremos saber do futuro, nós queremos saber de conhecimentos de medicina, nós queremos saber como lidar com dinheiro, como lidar com coisas assim. E muitas vezes eles não sabem. Também esse sistema que nos coloca na condição de santos quando nós desencarnamos, né? Quando morremos, ficamos já imediatamente bons, porque vamos possuir toda a ciência e toda a sabedoria. E ele diz, isso tem causado muitas decepções. Espíritos que vão aprender a própria custa, aprender com muitas dificuldades, que não se podem confiar em todos os espíritos, como não se podem confiar em todos os homens. O sistema uniespírita ou monoespírita é uma variedade desse sistema otimista. Veja, eles acreditavam que só Jesus podia se comunicar. E Kardec dizia, imagina, comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência ou de maldade, como se pode supor que emanariam do espírito do bem por excelência, né? E nos pergunta, entre essas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Kardec sempre estava focando no bom senso, não é? E no que a experiência lhe mostrava, nas deduções que ele podia chegar através daquilo que a experiência lhe mostrava. Kardec, então, finaliza esse capítulo colocando uma proposta de crença da universalidade dos espíritas. Ele vai nos propor um sistema como os outros têm, né? Então, se existem várias interpretações dessas comunicações, desses fenômenos, desses fatos espíritas, e todos estão interpretando de alguma maneira, como que o Espiritismo vai interpretar? De que maneira? Então, ele faz uma proposta de crença da universalidade dos espíritos, que ele finaliza esse capítulo. E isso é muito importante, porque aqui ele traz as bases para esse contato com os espíritos e para aquilo que a gente crê. O ponto central desse capítulo e talvez de toda essa primeira parte do livro que nós estudamos está nessa proposta que Kardec nos traz. Ele diz, 1. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Vamos lembrar que a maioria dessas propostas nós conhecemos muito bem. Isso é para a gente recordar e ver a importância disso e, inclusive, buscar a divulgação desses conceitos, não é? Então, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos.
Os espíritos constituem o mundo invisível. Estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, temos muito de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Aqui Kardec já nos coloca todo o sistema da erraticidade. Ele já desconstrói a ideia de céu e inferno, nos mostrando o quê? Que eles povoam infinitamente os espaços. Então, não tem lugar que eles não estejam, mas muitos de contínuo continuam em torno de nós, não é? São espíritos ainda ligados à matéria, que não têm condição de vivenciar os planos de dimensões mais altas. Então, quando ele fala isso, ele já está desconstruindo essa ideia de seu inferno e nos trazendo para perto de nós a vida espiritual. Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Ora, Regina, como assim? Os espíritos saem do mundo material, vão para o mundo espiritual e lá eles têm consciência de que eles vão voltar. Eles se interessam pelo movimento dos homens, pelo que está acontecendo aqui, pela forma como as coisas estão seguindo. Então, eles reagem sobre o mundo físico e eles são uma das potências da natureza, que muitas vezes nós não nos apercebemos do trabalho que eles vivenciam. Os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Aqui, ele vai também desconstruir a ideia dos seres angélicos, criados diferentes, tanto angélicos como demoníacos, criados para sempre para o bem, para sempre para o mal. Não existe seres à parte da criação. Os espíritos são as almas dos homens. Isso é um ponto central dentro da crença espírita. Há espíritos de todos os graus, de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. Isso é importantíssimo que a gente entenda. E com muita decepção para muitos de nós, a gente vem entendendo assim, às vezes até com muita dor, né, gente? Porque quantas vezes nós acreditamos em coisas que os espíritos falaram e que, na verdade, falaram por malícia, ou às vezes falaram só por ignorância. Então, há espíritos de todos os graus. Existem espíritos bons, existem maus, existem espíritos com muito saber, existem espíritos ainda muito ignorantes, não é? Então, isso porque os espíritos são a alma dos homens. Todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Mas como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Então, esta é a lei da evolução e a lei do progresso. Esta lei, a mais importante, se eu poderia dizer, de todas, porque ela é a única fatalidade que existe para todos nós. Todos vamos chegar à perfeição. É a única fatalidade que existe, a lei da evolução, a lei do progresso. Mas a fatalidade está em chegar lá, não no tempo, porque o tempo que vamos chegar depende dos nossos esforços e da vontade que temos de fazer as coisas certas, de seguir esse caminho, que não é fácil, não é? Ou, como disse lá Jesus para o Zebedeu, de entrar a boa nova dentro de nós e nós buscarmos o caminho correto para a nossa vida. Os espíritos são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Gente, não existe felicidade nesse mundo. Vamos entender isso já. Nós vamos ser felizes na medida das nossas possibilidades, mas sempre vamos ter que enfrentar o sofrimento como forma de adiantamento e de progresso.
E aí, ele fala que a felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Nós vivemos hoje num mundo de prova e expiação. Não podemos imaginar que esse mundo possa ter a felicidade perfeita, não é? Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Ora, em dadas circunstâncias, todos os espíritos podem manifestar-se aos homens. Nós entendemos que dentro das demandas que vivenciam cada espírito, dentro das suas possibilidades e das suas vivências, não é? Muitas vezes, tratar-se de um espírito muito materializado com um espírito mais evoluído é mais difícil. E essa manifestação, ela vai ocorrer de formas diferentes, mas que todos os espíritos podem se comunicar? Podem, não é? Os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usa. Os bons só aconselham bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles desatesta a elevação. Os maus enganam. Suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Isto aqui é o ponto central da nossa convivência com os espíritos para reconhecer a condição moral que esses espíritos apresentam. E isto fecha essa proposta que Kardec nos traz em linhas gerais, mas como a inteligência do nosso codificador era extraordinária, ele consegue em 10 itens fechar a nossa crença na espiritualidade, nos fenômenos. E aí nós vamos ver que dentro deste capítulo ele analisa os fenômenos surgidos com o advento do Espiritismo à luz da doutrina espírita. Ele estabelece parâmetros à crença espírita e esses parâmetros, posteriormente, será ferramenta para a difusão do Espiritismo com o nome de controle universal do ensino dos espíritos. E isso é o que ele faz nesse capítulo, que para mim é um dos mais difíceis, é um dos que, em leitura, não é? Demanda mais, vamos dizer assim, que a gente esmiúce mais para poder ficar bem entendido. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui, nesse estudo, ter aberto um pouco o leque desses capítulos, para que, se vocês tiverem condição ou vontade de ir lá buscar um item ou outro, vocês sabem que aqui nós trazemos, olha, sempre o item que está sendo estudado. Esse todo é o item 49, tá vendo? Ó. Então, se vocês quiserem posteriormente ir lá buscar esse item, olhar melhor, com mais tranquilidade, está aí assim por diante de todos os outros, tá vendo? Ó, eu sempre coloco o item que nós estamos colocando aqui de forma mais clara, porque eu sei que alguns de vocês podem querer, se Deus quiser, todos, não é? Dar uma olhada no livro e ver o que está sendo ali a palavra do Kardec tão elucidadora, não é, meus amigos? E assim nós vamos fechando o nosso estudo de hoje. Estamos com algum tempo ainda para pergunta. Tem alguma coisa aí, Mércia? Não, Rê. Até perguntei aqui agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Eu fui muito clara ou fui muito escura? Disseram que estava muito bem explicado. Porque durante será que eu a sua explanação, né? Também surgiram algumas considerações, né? O seu Atenágoras, um nome tão diferente, né? Teve um momento que ele escreveu perfeita a sua consideração, dizendo que o exemplo mostra a real transformação, né?
Opa, deixa eu ver, voltar um pouco, né? Mas pergunta mesmo até agora, o próprio Dúvidas Kardec no no. sistema do músculo estalante, ele está falando aí? É, Então, o que eles chamam de músculo estalante, na verdade, é uma forma de dizer, porque ele está pensando no músculo aqui no ouvido, quando o médium audiente escuta alguma coisa que ninguém mais ouve. Nós não estamos falando aí, nesse caso, não está se falando de efeito físico, onde todo mundo vai escutar a pancada, não é? É só o médium. Tem algumas pessoas que me falam, parece que eu escuto uma voz lá dentro da minha cabeça, tá? E esse sistema foi chamado de músculo estalante, porque como o outro, o da alucinação, ele achava que a pessoa estava ouvindo coisa que não existia, estava escutando, ou seja, era tão louco como o da alucinação, só que em vez de ver, ele escutava coisas, não é? Então, esse é o sistema do músculo estalante, é um nome, só para falar, o nome é estranho mesmo, eu reconheço, viu, Vera? O nome é esquisito, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Mais alguma coisa aí, Mestre? não, Vamos ver. O pessoal pessoal, tá. Eu, aproveitem. hã? Eu Eu estou espero que pedindo vocês para eles estejam gostando, aproveitarem. porque o objetivo do nosso estudo é levar realmente o conhecimento para vocês. Então, esses 2 meses a gente começou fazendo nesse sistema de aulas, porque a gente tinha pessoas novas e a gente quer saber mais ou menos quantos que, dentre todos esses que se inscreveram, vão realmente permanecer no estudo, não é? E aí a gente analisa lá as palavras de Jesus, né? Nós não estamos preocupados com o número, nós estamos preocupados com aquelas pessoas que realmente queiram entender e queiram conhecer melhor o livro dos médiuns. Então, é dentro desse objetivo que a gente está trabalhando. E a partir do próximo mês, a gente está fechando, então, essas inscrições para a gente manter um grupo onde a gente possa fazer todos aqueles propósitos que a gente vem estudando, de que maneira levar para vocês o melhor estudo, a melhor forma, através do Google Meet, eventualmente, uma vez ou outra, promovendo reunião híbrida, onde a gente possa encontrar com alguns de vocês. A gente sabe que nem todos poderão estar presentes sempre, porque existem pessoas que moram longe, mas a gente sempre que fizer uma reunião presencial com os que estão aqui próximos de nós, faremos também híbrida, no sentido de que as pessoas possam participar dessa mesma maneira pela plataforma. E aí a gente vai trazer equipe para discutir com vocês, mais particularmente, a gente vai trazer essas ideias todas que a gente colocou, esses PowerPoints no Classroom. Posteriormente, os meninos que estão cuidando do Classroom vão explicar para vocês tudo direitinho como isso funciona, quais vão ser as regras e tudo mais. Então, isso tudo a gente tem que pedir desculpas, porque nós dependemos de fechar esse grupo para podermos levar tudo isso de forma mais clara para vocês, viu, meus amigos? Mas é com muita alegria que nós estamos juntos e querendo fazer esse estudo vamos dizer assim, em comunidade. Então, queremos que vocês também participem, que vocês tragam as suas ideias, que vocês coloquem aquilo que vocês entendem ou aquilo que vocês, principalmente, não conseguiram entender de forma clara, tá? É muito importante para todos nós. Rê, A Mércia, fala, Mércia. surgiu uma pergunta, tá? Que Uhum. você esclarecesse sobre a questão do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco.
Então, que interessante que é isso, né, gente? A gente vê ainda hoje, né? A gente observa que muitas pessoas sabem que existem os espíritos, mas acham que esses espíritos que se comunicam são espíritos maus. É o diabo, a maioria das vezes fala. Então, o sistema demoníaco, diabólico, trata justamente desses espíritos que, eu vou ver se eu acho aqui para pôr a tela, que estão... Ai, meu filho, trabalha? Estão... Opa, só um pouquinho. Aqui, olha. Ele fala... Nossa, eu realmente perdi a minha tela aqui, gente. Bom, perdi a tela. Mas o que ele fala? Ele fala que os espíritos podem ser bons ou maus, aqui no caso nessa tela, né? Mas quando ele está falando dos espíritos do sistema diabólico, ele vai falar que o espírito que se comunica é sempre um mau espírito. E aí, Kardec diz, mas por que só os maus podem se comunicar? E se só os maus se comunicam, por que alguns deles pedem que se ore a Deus, pede que se faça preces, falam coisas bonitas, trazem ideias extraordinárias, não é? Como que esses espíritos podem ser maus? Entendeu? Então, essa era uma ideia que nós temos sempre que lembrar que Kardec fala de um momento, mas que a gente vivencia isso ainda hoje. Nós vemos muita coisa que as pessoas às vezes falam, mas isso aí, os espíritos quando se comunicam, o espiritismo é coisa do diabo, inclusive eles chegam a falar, não é? Então a gente entende que são pessoas que não têm conhecimento, que não têm ideia, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, têm medo, não é? E aí eles acham que só os espíritos maus se comunicam. E outros que acham que só os bons, né, gente? Outros que acham que só os bons. Ai, porque meu tio estava aqui. Ai, porque era o meu médico. Ai, eu vou pôr aqui a água porque é o meu médico que vem fluir. Não é? Então, os exageros, Kardec diz, de toda parte de fanáticos não é bom. A gente tem que pensar sempre no que é a realidade. E a realidade é que todos os espíritos podem se comunicar. Ficou entendido ou ainda alguma dúvida para quem perguntou? Foi a Maria Luísa, uma querida amiga, né, que participa do grupo de vibração lá com o pessoal da Vera. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Ela está participando hoje do Ai, que encontro, bom. tá? Feliz de te encontrar aqui, querida. Regina, só para... Você falou, talvez, de um encontro híbrido, aí eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, mas para que o pessoal fique tranquilo, né, que tem todo um esquema já montado, uma casa bem estruturada, né, que já faz essas transmissões online, através de rádio, tudo, tá, de TV, então fiquem tranquilos, né, e também quando a gente for realizar, nós avisaremos através do WhatsApp, então tudo será muito... Por enquanto, ainda é só uma ideia, viu, meus amigos? É uma ideia a se confirmar, tá? Eu não vi mais nenhuma, a menos que tenha passado despercebido, apenas Olha, que ficou muito bem claro, mas ainda dá tempo. o mais importante é, se vocês tiverem... eu passei esses dias para trás uma mensagenzinha no nosso grupo de WhatsApp. Uma mensagem dizendo que a gente pudesse utilizar aquele grupo mesmo para comunicações importantes do trabalho, não é? Porque senão a gente se perde muito no meio de muitas questões ali que às vezes são só aquela nossa vontade de compartilhar um conhecimento, compartilhar uma ideia com aqueles que a gente quer bem. E a gente entende isso perfeitamente. Nós vamos montar isso de forma mais tranquila e mais fácil para todos nós. Por enquanto, aquele grupo fica para que a gente possa ter essa comunicação
mais clara a respeito dos dias, das datas, de quando a gente vai fazer, mas como a gente ainda não está com o Classroom montado, né, Paulo? Ainda estamos montando, né? Como ainda estamos montando o Classroom, que será a nossa plataforma de comunicação, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora que forem ver de novo essa apresentação, ou forem olhar o livro, faça uma mensagem no WhatsApp para que eu possa depois responder. Se eu não responder imediatamente, eu deixarei para responder no nosso próximo encontro. Ficará já marcado como uma resposta para que vocês possam entender. Dentro desse capítulo primeiro, dessa parte primeira do livro que nós estamos fechando. Ok, meus amigos? E aí, então, se nós não tivermos mais nenhuma questão, nada, e eu espero que vocês tenham se sentido bem nesse momento da reunião, que tenha sido um momento de ligação com o plano espiritual, um momento onde vocês encontram os seus anjos de guarda em conexão aí com um bom estudo que vai nos levar ao conhecimento cada vez maior da realidade da vida espiritual. E eu espero muito ardentemente que eu seja, nesse momento, uma intérprete desses conhecimentos para que chegue a vocês com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de, digamos, não de clareza, porque, claro, como Kardec, só Kardec, não é? Mas um pouco mais esmiuçado, facilitando um pouco o nosso estudo. É do fundo do meu coração que eu agradeço a todos vocês a oportunidade de estarmos aqui. E agradeço especialmente aos espíritos amigos, aos espíritos responsáveis aqui pelas reuniões e pelos caminhos, não é, que o Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade toma no sentido de levar à comunidade espírita os conhecimentos acerca da mediunidade. Meu coração com todos vocês, o nosso carinho imenso a todos, e os nossos olhos, o nosso coração, o nosso amor, chegando até Jesus. Rabi, querido. Rabi. Estamos aqui mais uma vez finalizando o nosso domingo de estudo. Que luz, Senhor. Que emoção. Que alegria. Podemos estar juntos. Podemos conversar sobre as realidades do Espírito, coisa da qual fugimos há tantas vidas. Que luz. Que maravilha. Podemos hoje enfrentar as verdades de dentro de nós mesmos. Seja conosco, Senhor. Abençoe a nossa jornada. Abençoe nossos filhos. Abençoe os queridos de nosso coração. Ilumine a todos nós. Estamos aqui mais uma vez, certos de que o caminho é a verdade e o bem. Certos de que a doutrina espírita promove a transformação moral da humanidade e que a divulgação da doutrina transforma o nosso planeta para a regeneração. Somos, Senhor, hoje servidores da Tua seara, a qual agradecemos imensamente a honra. Ser conosco, hoje e sempre. E assim seja. E assim, meus amigos, mais uma vez, vamos finalizando aqui a nossa reunião e o nosso estudo